Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos dar continuidade aí, né, ao conteúdo de matemática. Na última aula a gente viu uma ficha de exercício, uma revisão, né, um exercício complementar referente à progressão geométrica. Hoje eu estou trazendo para vocês a continuação, né? A gente vai ver hoje aí soma dos termos, né, da progressão geométrica. Lembrando que essa soma dos termos da progressão geométrica ela se dá de duas maneiras. Se dá de forma finita e de forma infinita. Parece até meio estranho como é que eu vou somar termos infinitos, mas a gente consegue fazer isso sim na progressão geométrica. Para não complicar muito, na aula de hoje a gente vai ver só a soma dos termos finitos. Próxima aula eu trabalho apenas a soma dos termos infinitos, tá certo assim? Então, a soma dos termos finitos, né, de uma progressão geométrica, de uma PG, né, que tem um número determinado de elementos, ou seja, existe uma quantidade de elementos e eu quero somar esses elementos. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, essa sequência, 3, 6, 12, 24, 48. Perceba que é uma progressão geométrica, tá? Que está multiplicando aqui por 2, veja que é sempre vezes 2. Para a gente encontrar a soma desses termos, nós podemos simplesmente somá-los. 3 mais 6, mais 12, mais 24, mais 48, que vai dar 93. Pode ser feito dessa forma aqui tranquilamente. Tá certo? Mas é lógico que vai ter situações que a sequência vai ser muito longa, tem muitos termos, e a gente precisa de alguma forma encontrar essa quantidade de termos. E aí, para facilitar, nós temos essa fórmula aqui, onde o SN significa soma dos termos, o A1 é o primeiro termo da sequência, o Q nós já sabemos que é a razão, né? Na PG, a razão é representada pela letra Q e não pela letra R. O N é a quantidade de termos, o que diferencia muito das outras fórmulas que nós vimos, da progressão aritmética e o termo geral da progressão geométrica, é que nesse caso nós iremos trabalhar com fração, né? Veja que nesse caso aqui nós temos a razão tanto no numerador como no denominador, tá certo? E aí eu coloquei para vocês esse exemplo aqui, ó. Dê a soma dos termos da seguinte PG. E aí nós temos essa progressão geométrica. Nós não sabemos quantos termos tem. Está vendo que tem reticência aqui. Está pedindo para a gente somar. Então, nesse caso aqui, para a gente somar, eu vou primeiro separar o que a gente tem. O primeiro termo é 7. A razão, lembre-se que a razão a gente encontra sempre dividindo, né? Um sucessor pelo antecessor. Então, 14 dividido por 2, né? 7, ou melhor, 14 dividido por 7, 2. Só que eu não sei quantos termos tem essa sequência. Se eu não sei quantos termos tem essa sequência, eu não consigo usar a fórmula da soma. Porque na fórmula da soma eu preciso da letra N, eu preciso saber quantos termos tem. Então, como eu não sei quem é esse N, primeiro eu uso a fórmula do termo geral para descobrir esse N aqui. E depois eu consigo usar a fórmula da soma, tá ok? Então, está aqui a fórmula da soma. A gente não consegue resolver porque está faltando a letra N aqui, a quantidade de termos. Então, vamos aqui para a fórmula do termo geral. O último termo, o AN, é o 3.584. Primeiro termo, 7. A razão é 2 e aqui nós temos N menos 1. Cuidado que nós não podemos multiplicar isso aqui, tá? Porque o 2 é uma potência, eu não posso multiplicar um número por uma potência. Então, eu pego esse 7 que está multiplicando, qual é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, eu passo ele, ó, dividindo. Então, eu tenho 3.584 dividido por 7, corresponde a 512. Beleza. Agora, o que é que eu vou fazer agora, porque eu tenho esse expoente aqui? Aí, eu vou pegar esse 512... e vou decompor, eu vou fatorar esse 512. Eu vou decompor ele aqui, tá certo? Como é que eu vou decompor? Decompor por quanto? Qual é o número que nós temos aqui do outro lado? 2. Então, você vai decompor por 2, você vai fatorar por 2. E aí você vai ver que vai dar uma montoeira de 2 aqui. Esse 512 vai se transformar em 2 elevado a alguma coisa. Então, vamos ver aí. Ó. Dá para decompor por 2. Ó.
Quanto é a metade de 512? Né? Dá 256. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Metade de 512, 256. Vamos de novo por 2. A metade de 256, 128. Metade de 128. Por que eu estou falando metade? Porque tem que ser aqui sempre por 2. Porque aqui na potência, o número que apareceu foi 2. Então, é sempre por 2. 128 por 2, 64. De repente, você fica se perguntando, professor, e se aqui não fosse 2, fosse outro número? Seria esse número que você usar aqui para fatorar. Tá certo? 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. Vou continuar aqui, ó. 16. 16 por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Eita, 2 danado. Mas dá para entender. Por 2, 1. Beleza. Chegou aqui, ó. Tem quantos números 2? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso aqui é 2 elevado a 9. É 2 a nona. Então, é esse 2 a nona que a gente vai substituir no lugar do 512. Vai ficar dessa forma aqui, ó. 2 a nona igual a 2 elevado a n menos 1. Cortamos essas bases 2 aqui, ó. Pegamos o expoente e repetimos o expoente. Fica 9 igual a n menos 1. Esse 1 negativo passa para o outro lado, ele fica positivo. Vai ficar 9 mais 1, que corresponde a 10. Descobrimos o valor de n. N é 10. Agora eu consigo determinar a soma desses termos, que agora eu sei quantos termos são. São 10 termos. Eu consigo calcular a soma dos 10 termos. Então, substituindo aqui, ó, A1 é 7, Q é 2, N é 10. Tem que calcular a potência, 2 elevado à décima. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 1024. Resolve o parênteses primeiro. Detalhe aqui no denominador, a razão é 2. 2 menos 1 é 1. Esse 1 do denominador a gente pode eliminar, né? 1 na parte de baixo, não precisa colocar. Então, sobra só a parte de cima. 1024 menos 1, 1023. Daí, nós multiplicamos isso por 7. Lembrem-se que aqui tem uma multiplicação. 7 vezes 1023 dá 7.161. Isso é a soma dos 10 termos. Se você não quisesse fazer dessa forma, você poderia simplesmente encontrar a quantidade de termos e depois você somar todos. Voltando para o primeiro exemplo, se a gente quisesse fazer usando aqui a fórmula, o primeiro termo é 3, a razão é 2 e a quantidade de termos nós temos aqui 5 termos, tá certo? Se fosse usando a fórmula, né? 2 elevado a 5 dá 32 e embaixo 2 menos 1 corresponde a 1. Novamente eu posso cortar esse denominador e subtrair a parte de cima. 32 menos 1 corresponde a 31. 31 vezes 3 corresponde a 93, da mesma forma que a gente encontrou somando lá todos os termos. Tá certo assim? Então, isso é a fórmula da soma finita, tá certo? Na próxima aula, eu trago para vocês a continuidade desse assunto, né, referente à soma dos termos infinitos. Então, eu recomendo que esse conteúdo de hoje, deixem ele no caderno, anotem tudo direitinho, para que quando a gente der continuidade e vocês precisarem consultar alguma coisa, já está tudo lá no caderno para vocês consultarem. Tá certo assim? Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Um forte abraço para todos e até mais.